Binance poderá quebrar? Será que isso é verdade ou pura balela, papo furado? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, junto com a notícia da transferência do Vitalik Buterin. Antes de começarmos, Tubarão, eu virei embaixador do evento do Rodrigo Miranda. É uma das poucas pessoas sérias que tem no mercado de cripto, então curto muito o trabalho dele. E eu, como embaixador, eu estou indicando esse evento. Eu vou nesse evento, Crypto Minds, que vai acontecer mês que vem, dia 23 e dia 24 de setembro. Vai ser muito bom estar encontrando vocês, tubarões, então tamo junto lá. Para garantir o ingresso, é só clicar no link aqui abaixo, beleza? Então vai ter vários palestrantes, vai ser muito massa. E eu quero fazer um convite. No dia 22 de setembro, um dia antes, eu quero estar encontrando com vocês aqui em um restaurante japonês em São Paulo, tá? Esse evento aqui vai acontecer em São Paulo, no novo Hotel Expo Center. Mas um dia antes, Tubarão, eu quero estar fazendo um encontro com vocês aqui no restaurante japonês Sapporo. Esse restaurante, na minha opinião, é um dos melhores que tem em São Paulo. Na verdade, é o melhor japonês que eu já comi na minha vida, tá? Aqui no Rio não tem nenhum parecido com esse, então quero estar encontrando com vocês aqui. Vamos estar trocando muita ideia, vou estar tirando as dúvidas de vocês, vamos estar fazendo bastante networking aqui e vai ser muito massa. Vai ser uma experiência de pré-evento que eu vou estar entregando com vocês aqui, vai ser muito massa. Então vamos estar marcando aqui mais ou menos às 7 horas da noite, tá? 7 horas da noite, Sapporo, beleza? Então, se você quiser participar desse evento que vai acontecer no restaurante Sapporo, vamos estar com uma mesa junto, vamos estar sentando junto. Já entre no canal do Telegram, tem um grupo meu aqui embaixo, que é o grupo do Telegram, onde eu vou estar enviando mais informações, beleza? Então, para quem participar do evento, vai ganhar de brinde esse encontro comigo aqui no restaurante Sapporo, beleza? Então é uma vantagem de vocês estarem entrando no evento através do meu link e vão estar ganhando uma noite de esquenta, de muito conteúdo, troca de ideia no restaurante japonês Sapporo, beleza? Então comprou o evento Crypto Minds, aqui embaixo, através do meu link, você ganha uma experiência aqui comigo no restaurante Sapporo. Vai ser muito massa, então Tubarão, aguardo você lá, beleza? Não perca essa oportunidade. Galera, vamos lá, vamos falar um pouco agora da criptomoeda BNB. Criptomoeda BNB dando sinal que vai derreter, né? Porque o que acontece aqui é o seguinte, ela está muito próxima do seu último suporte, que é esse aqui, 185. É claro que tem vários suportes mais embaixo aqui, mas o problema é que o suporte mais próximo é esse em 40 dólares, tá? É esse aqui em 40 dólares. E para ser bem sincero, cuidado se isso acontecer. Isso aqui não vai ser muito bom, pode criar um panic sell absurdo. A criptomoeda BNB vai ter uma queda de 78%, uma desvalorização de 78%, que poderá fazer ela cair para o top 11 do criptomercado. Então o BNB está aqui no top 4 e ela vai estar saindo fora do top 10. Então vai ser algo impressionante, impressionante mesmo. Ela vai ficar com uma capitalização de mercado menor do que a Tron. E é exatamente isso que vai acontecer se caso ela acabe perdendo esse suporte de 185. Por quê? Porque o suporte mais próximo está muito distante, galera. Fora também que o VPVR está minúsculo, como você pode ver aqui. Então, quando essas duas configurações aparecem, é derretimento na certa. Até porque depois que a BNB rompeu essa resistência de 38, ela só foi parar de subir aqui, nesse miolão. Então realmente não tem nenhuma região de proteção. Até temos sim, que é um FGV, é um Fair Value Gap, que ele nasce através desse imbalance no candlestick mensal,
Olha essa alta, galera. Olha como é que foi boa a Bull Run de 2021. Ai, saudade! Quem plantar agora vai colher muitos frutos, tubarão. Próximo ciclo de alta. Ai, promete, promete. Então teve esse imbalance, que é esse candlestick que trouxe um desequilíbrio absurdo. E tem aqui o FGV. Então 50% do FGV tem o Consequent Encroachment, que eu coloquei essa linha aqui. É um alvo também que ele pode parar, tá? Então $100, como é um número muito redondo, foi até foi muita coincidência, né? O Consequent Encroachment casar exatamente aqui com os $100. Por quê? Porque todo o valor cheio desse jeito, $100, $100, $200, $50, é um valor psicológico muito forte. Então eu digo que o primeiro alvo vai ser esse aqui em $100 e depois $40. E aí você pode dizer, Alexandre, mas será mesmo que vai perder esse suporte? Olha só, vai depender muito do Bitcoin. Se o Bitcoin ele perder esse suporte aqui de 25, sim, que a BNB está muito próxima, poderá sim a BNB estar perdendo esse suporte de 185. Seria uma queda aqui, ó, ela teria que cair agora uns 12% para vir testar 185 e depois ela ter essa chance de romper. E BNB, ela vindo buscar essa região de $103, ela iria cair para o top 7 do CoinMarketCap. Ela iria estar valendo menos que a stablecoin USDC. Agora, a possibilidade da Binance quebrar por causa dessa queda, muito difícil. Gente, tem gente falando isso, que existe um risco da Binance quebrar. Muito difícil mesmo, tá? Muito difícil mesmo. Não vou cravar que seja impossível, porque, cara, a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia da manhã. Mas o que eu posso falar é o seguinte: existe um dado aqui do DeFi Llama, né, que você consegue ver pelo DeFi Llama, que é um dado que é o Assets e o Clean Assets. Assets é todo o patrimônio que ela possui de cripto, que ela está ali segurando, que ela tem por trás para estar sobrevivendo, para estar pagando o funcionário, aos fundos dos usuários. Então, quando acontece um bear market muito severo, quanto maior esse indicador, melhor. Só que esse indicador sem o Clean Assets, legal também não significa nada, porque o que é o Clean Assets? Ele pega, nesse caso da Binance, ele pega o que a Binance tem de BNB e subtrai do Assets. E esse é o valor limpo, transparente, que a gente tem que olhar. Olha como é que a diferença está muito pequena, 58 para 50. Então tá muito legal esse Clean Assets. Por isso que a FTX quebrou, porque ela tinha um Clean Assets muito pequeno em relação ao Assets. Então todo o valor que ela tinha de Assets praticamente era tudo da FTT. Tudo empréstimo utilizando o seu próprio token. Então você tem que olhar muito esse dado aqui. Olha aqui, o OKX muito pareado com a S igual, isso aqui é muito bom. Então ela tem um dado muito saudável, a Binance. Então por mais que aconteça um mega derretimento que vai fazer a BNB ir lá para $40, cara, não tem nada a ver da Binance estar quebrando, tá? Agora, se a Binance quebrar, meu amigo, se prepare, porque existe um dado que é dado de market share TVL de todas as DeFi de Layer 1. Então esse dado aqui, que é o Total Value Locked All Chains, podemos ver que a Binance ela detém 7,59%. Se ela quebrar, isso vai ser péssimo, porque vai ser menos um concorrente. E um mercado precisa de concorrentes para ele estar sempre evoluindo, buscar mais entregas para os usuários, para o mercado. E esse dado aqui, esse TVL da Ethereum vai acabar aumentando, porque vai sair grana da rede BSC para ir para a rede da Ethereum. Então isso não vai ser muito legal. Imagina quantos protocolos vão estar se arrebentando tudo por causa disso aqui. Então vai ser muito ruim mesmo se a Binance quebrar. Mas isso é uma grande balela, tem gente falando pura balela, beleza?
Agora vamos falar do caso da Ethereum. Transferência do Vitalik de 1 milhão. Eu tô aqui com a carteira do homem, tô com a carteira aqui aberta do Vitalik Buterin, principal player por trás da Ethereum, a principal figura, então tá rolando alguns burburinhos, e ele, como figura número 1, ele tem que se posicionar. A responsabilidade é grande, então ele tem que estar acostumado com isso. O que aconteceu foi o seguinte: ele fez uma transferência em um valor de $1 milhão. Ele vendeu 8% de suas Ethereums. E daqui a pouquinho eu vou falar o lado bom e o lado positivo dele ter essa quantidade aqui. Bom, ele tem $7 milhões, tá? Então antes ele tinha 4.583 Ethereums e agora ele tem essa quantidade aqui. Ele acabou vendendo 1 milhão. Então a pergunta que fica é: qual o motivo que ele vendeu? Será que ele vendeu para despejar, porque ele acha que vai cair muito mais, porque esse ciclo de baixa, por talvez esse ciclo de baixa está apenas começando? A gente não sabe, mas tem rumores que dizem o seguinte, que ele está transferindo essa grana para ele fazer um suporte para a nova rede social que está implantada na Ethereum, que roda na Layer 2 da Coinbase, que se chama Base. Então talvez ele fez essa transferência para estar fazendo um suporte para a Base, que é uma Layer 2 que roda na blockchain da Ethereum, que por sinal é uma rede social nova que está explodindo. Ela se chama FriendTech, beleza? Aonde, vamos supor, eu crio uma rede social na FriendTech, e se você quiser falar comigo, você tem que comprar um acesso, sim. Coisa que no Instagram é de graça. Você pode ir lá no meu Instagram e enviar um direct para mim e você está falando comigo de graça. Aqui não, aqui eu tenho que cobrar. Então, pelo que eu entendi, a FriendTech funciona isso. Então, tem rumores que estão falando que simplesmente o Vitalik vendeu não para dumpar o mercado. Isso seria péssimo, porque seria um momento delicado. Mas seria para fazer um suporte nessa nova rede social. Então a gente não sabe o motivo por trás, tem só rumores. Mas o que me chama a atenção é isso aqui. O homem só tem 6,48 milhões de Ethereums. Isso tem um lado bom, isso mostra o quão a rede é descentralizada, porque o seu dono tem quase nada, mas você pode olhar por um lado de desconfiança também, falar, pô, ele só tem isso? Se ele só tem isso, ele não confia na sua criptomoeda? Porque grandes acionistas possuem um grande pedaço da sua empresa. Claro que a gente vive num mercado descentralizado. Quanto menor, aqui nesse caso, melhor. Só que a gente pode olhar também por um lado de confiança. Será que o Vitalik Buterin, ele não confia muito bem na sua criptomoeda, por isso que ele tem tanta pouca cripto? Coloca aqui no comentário, Tubarão, qual é a sua opinião sobre isso, tá? Agora, se ele vendeu porque precisa pagar a conta, ninguém é de ferro. Às vezes ele pagou, ele fez a venda aí para pagar boleto. A gente não sabe, né? Ninguém é de ferro, ele quer comprar alguma coisa, não sei. Gente, ele vendeu 8% só também. É pouco, tá? Ele não é obrigado a ficar com toda a sua Ethereum também. Mas o que rola é uma desconfiança, e caso ele vende tudo, rola. Porque, cara, ele precisa estar na frente. Skin the game, né? Então, vamos seguir atento aqui no que vai acontecer. Olha como é que toda hora ele recebe alguma coisa. Como se fosse uma propina, né? Recebe NFT, recebe criptomoeda. Sabe-se lá quem tá enviando essa grana para ele aqui. Mas essa é a carteira do Vitalik. 6,48 milhões de dólares. Ele tem KNC, 377 mil dólares. USDC, 84k de dólares. OMG, 59k. E aqui, Rapid Ethereum, deve estar fazendo staking ou renda passiva no DeFi com... Dá pra ver tudo aqui que ele tem, ó. Tem mais migalhas também, aqui, ó. Tem migalhas de tudo que é tipo, tá? De tudo que é tipo. Mas a minha opinião é o seguinte, vamos seguir atento, galera. Vamos seguir atento, tanto no caso da Binance. Essa operação aqui vai ser maravilhosa para você operar short. Quem tiver dentro da minha sala de sinais vai estar surfando todas essas movimentações que vão ser ocasionadas por causa do
futuro dump do Bitcoin, se caso a gente tenha a confirmação do topo duplo. Então quem estiver dentro do grupo de sinais, o link está aqui embaixo para você se inscrever, vai estar surfando todas essas movimentações. Então, Tubarão, é isso. Se você gostou desse vídeo, esmaga o botãozinho do like, liga o sininho, se inscreva no canal. E é isso, e bora pra cima do mercado. Tubarão, é o seguinte, se você chegou até o final desse vídeo, é porque você confia no meu trabalho. Eu quero te fazer um convite. É muito provável que, infelizmente, você esteja empacado no mercado de cripto, que você esteja perdendo dinheiro, que você não tenha tempo livre para você fazer uma renda extra, que você não saiba quais são as melhores criptomoedas para o próximo ciclo de alta. Seja porque você não tem tempo livre, seja porque você não encontrou um lugar certo para você estudar. E eu quero fazer um convite para você. Olha aqui os depoimentos dos meus alunos da sala de sinais Crypto Expert. Esse aqui lucrou 17 mil reais. Esse outro lucrou 11 mil dólares, mais de 40 mil reais. Olha esses outros aqui. E poderia ser você, se você estivesse dentro do meu grupo no Telegram de recomendações de compra ou de venda. Eu e a minha equipe de traders, a gente passa praticamente o dia inteiro só garimpando as melhores recomendações de compra ou de venda para você ganhar dinheiro. E a gente passa lá no grupo exatamente assim: compra essa aqui, vende essa outra. Chegou a hora de você colocar o stop para você gerenciar o risco. Chegou a hora de você vender no alvo 3, 4, isso tudo no seu celular. Não precisa ter um computador. Então, no seu próprio trabalho, você consegue estar olhando, realizando as compras e as vendas. Para você estar realizando uma renda extra de 500 a R$1.000 com segurança todos os dias. Para você finalmente recuperar o seu capital perdido e ganhar uma renda extra. Para você estar conquistando seus maiores objetivos ainda nesse ano. E a gente está com as inscrições abertas da sala de sinais Crypto Expert. O link está aqui bem na descrição. É só você clicar. E se você tiver qualquer dúvida, é só você clicar no botãozinho do WhatsApp que tem na página e chamar algum dos nossos consultores para você tirar alguma dúvida que você queira tirar. Então o link está aqui. Realize sua matrícula, últimas vagas disponíveis. Eu quero te ver aqui dentro do grupo de sinais. Então é isso, Tubarão. Forte abraço e vamos para cima.